Ela foi chamada de maldição por uma cidade inteira. Apontada, afastada, humilhada por homens que escolheram a mentira como lei. Mas quando o fazendeiro a encontrou caída numa valeta à beira da estrada, com o tornozelo partido e o rosto marcado, o que aconteceu a seguir deixou São Benedito do Cerrado sem palavras, e o que foi descoberto no assoalho de um velho galpão mudou para sempre a história daquela região. Você já imaginou ser chamado de maldição pelos vizinhos, pela comadre, pelo padre, pela cidade inteira, e ainda assim encontrar no homem mais fechado do sertão o único que enxergou a verdade? É assim que começa a história de Reinaldo e Yara, dois destinos marcados pela dor, que se encontraram numa tarde quente de 1907, no interior do Ceará, quando a República Velha ainda não havia chegado às vielas de terra batida de São Benedito do Cerrado, e quando o destino de uma mulher ainda dependia da vontade de homens que jamais olhavam nos olhos dela. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou muita gente de boca aberta, inclusive aqueles que haviam jogado a primeira pedra. Uma verdade escondida por anos, um papel enterrado no chão e um amor que ninguém viu chegar. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela quinta-feira de sol a pino mudou para sempre o destino dessas duas almas tão feridas. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. Reinaldo Braga Sertão tinha 31 anos, ombros que pareciam feitos de granito e mãos grossas, calejadas de tantos anos dobrando a terra, que já não distinguiam mais o cabo da enxada do próprio braço. Era um homem alto, de rosto moreno queimado pelo sol, com olhos escuros e sérios que a cidade inteira reconhecia de longe. Usava sempre o chapéu de couro marrom, a camisa de algodão aberta no peito e as botas velhas que herdara do pai e que se recusava a jogar fora, talvez porque fossem das últimas coisas que ainda o ligavam a alguém. A fazenda Ventania, 200 alqueires de terra boa encravada entre o Rio Seco e a Serra Vermelha, era ao mesmo tempo o seu orgulho e a sua prisão. 17 cabeças de gado, 3 peões de confiança, Zé Cícero, Maneco e o velho Berto, e uma solidão que crescia como mato bravo no terreiro. São Benedito do Cerrado o conhecia como o Braga Fechado, homem de poucos gestos e nenhuma palavra inútil que pagava em dia, nunca devia satisfação a ninguém e cuja porteira da ventania estava sempre trancada para visitas que não tinham motivo de trabalho. O que a cidade não sabia era que por dentro daquele peito largo havia um homem que ainda acordava às 3 da manhã, chamando um nome que a terra havia engolido: Sofia. A esposa morreu de febre amarela 5 anos antes, levando consigo não apenas a vida, mas a última razão que Reinaldo tinha para sentar à mesa com prazer. Desde então, os dias se sucediam um ao outro, com a mesma impassibilidade do sol que nascia e morria sobre o sertão. Sem cerimônia, sem surpresa, sem esperança de que alguma coisa pudesse ser diferente. Enquanto Reinaldo vivia assim, fechado como porteira de fim de mundo, a 20 minutos de estrada de terra batida dali, uma jovem de 20 anos tentava sobreviver ao peso de uma mentira que não havia inventado. Yara Conceição Bezerra tinha cabelos negros e compridos que usava sempre trançados, olhos cor de castanha que viam mais do que deviam ver, e a desgraça de ter nascido filha de mãe solteira numa cidade que não perdoava nem a mãe nem a filha. Ela era bonita de um jeito simples, com a beleza de quem nunca precisou se enfeitar para chamar atenção. Mas era uma beleza marcada pelo sofrimento, com algo nos ombros que lembrava o peso de quem carrega fardo há tempo demais. A mãe, Conceição Bezerra, havia morrido 2 anos antes, deixando Yara sozinha no mundo, sem parente, sem terra e sem proteção. As 3 coisas que naquela época e naquele lugar valiam mais que qualquer virtude. Foi então que Delmiro Pedra apareceu com seus 53 anos, terno de domingo e conversa mansa de quem acredita que bondade é moeda de troca. Tomou Yara como afilhada de consideração sob pretexto de caridade cristã. O que ele queria, a cidade murmurava com olhos baixos, não era caridade nenhuma.
Quando Yara resistiu, quando disse não com a voz tremendo, mas os olhos firmes, Delmiro fez o que homens como ele sempre fazem quando o orgulho sangra mais que a consciência. Começou a espalhar que ela era uma maldição. Dizia em voz alta nas vendas e nas novenas que a mãe havia feito pacto com o demônio, que Yara trazia doença aonde ia, que o gado que morreu na seca do ano anterior havia morrido porque ela olhou para o bebedouro. A cidade, com a sede que o povo tem por culpados simples, bebeu aquilo como água fresca. Em menos de 3 meses, ninguém mais vendia pão a Yara no mercado. As crianças desviavam o caminho. A comadre Eugênia, que antes trocava receitas de remédio de erva com ela, fechava a janela quando a via passar. Yara sobrevivia de raízes, de fruta colhida às escondidas e de uma fé teimosa que havia aprendido da mãe e que insistia em não morrer. Foi numa quinta-feira de sol a pino que o destino resolveu intervir. Reinaldo voltava do curral, enxugando o suor da testa com o pano da camisa, quando ouviu algo que o fez parar no meio do passo. Não era mugido de gado, nem vento batendo na cerca, nem o ranger das tábuas velhas do galpão. Era um choro mudo, o tipo de choro de quem já chorou tanto que a garganta não forma mais som direito, apenas tremor. Reinaldo ficou imóvel por um instante, ouvindo com a atenção de quem acostumou a ouvir o sertão. O som vinha de fora da cerca. Ele caminhou devagar até a porteira, abriu o trinco de madeira e olhou para a beira da estrada. Ali estava ela. Yara Conceição Bezerra estava caída na valeta, com o tornozelo torcido dobrado embaixo do corpo, o vestido de chita desbotada rasgado no ombro, um hematoma no lado esquerdo do rosto que não havia sido feito por queda nenhuma e os olhos marejados que revelavam, ao mesmo tempo, dor física e algo mais fundo, algo que se chama de esgotamento de quem não tem mais para onde ir. Reinaldo ficou parado por um momento. Toda a cidade havia lhe dito em algum ponto dos últimos meses que não chegasse perto da maldição da vila. Até o Zé Cícero havia comentado uma vez, com jeito de quem não quer criar confusão, que a moça tinha fama ruim. Mas Reinaldo Braga era um homem que acreditava no que via com os próprios olhos, e o que via ali era uma jovem com fome, com dor e com medo, 3 coisas que ele conhecia bem demais para fingir que não existiam. Ele desceu até a valeta, ajoelhou no chão quente de terra vermelha e perguntou com aquela voz grave que usava para acalmar Boi Bravo: "Moça, você está machucada? Consegue andar?" Ela tentou responder, mas a respiração falhava. Fechou os olhos por um instante, como quem luta contra uma pontada funda. "Eu só precisava descansar um pouco", murmurou com a voz tão fraca que ele precisou se aproximar para ouvir. "Eu não queria incomodar ninguém." Reinaldo olhou para o tornozelo inchado, olhou para o hematoma no rosto, olhou para as mãos finas dela cheias de arranhões de quem havia caminhado por mato. E sem mais perguntas, sem mais hesitação, a ergueu nos braços, atravessou a porteira e levou para dentro da ventania. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. Os dias que se seguiram àquela tarde foram diferentes de tudo que a Fazenda Ventania havia conhecido desde a morte de Sofia. Reinaldo instalou Yara no quarto dos fundos, o mais arejado da casa, que cheirava a madeira velha e a lavanda seca que ainda pendurava num amarrado no batente, e mandou buscar Dona Zulmira, a parteira da região, única mulher em São Benedito do Cerrado que parecia ter bom senso sobrando quando todo mundo estava perdendo o pouco que tinha. Dona Zulmira chegou de chale preto na cabeça e bolsa de couro já gasta. Examinou o tornozelo com mãos experientes e disse que estava torcido, mas não quebrado, que precisava de repouso, cataplasma de erva e comida quente. "E o que deu nesse rosto dela, seu Reinaldo?" perguntou a parteira em voz baixa, depois que Yara adormeceu de cansaço. Reinaldo apertou o chapéu nas mãos e respondeu devagar: "Não foi queda de nenhuma pedra, Dona Zulmira." A velha fechou os olhos por um instante e não disse mais nada. Às vezes o silêncio diz tudo o que precisa ser dito. Nos primeiros dias, Yara mal falava. Acordava com o cheiro de café forte que vinha da cozinha, observava o teto de madeira escurecida pelo tempo
e demorava alguns minutos para lembrar onde estava e entender que estava segura. Reinaldo aparecia na hora do desjejum com uma travessa de angu e rapadura. Deixava na mesinha do quarto sem fazer perguntas e sumia para o trabalho como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Era uma descrição que ela não estava acostumada a receber. Cada homem que havia cruzado o caminho dela nos últimos 2 anos havia chegado com alguma cobrança disfarçada de gentileza. Reinaldo chegava apenas com comida e respeito. 2 coisas que Yara havia aprendido a valorizar mais do que ouro. Na terceira noite, uma tempestade desabou sobre o sertão sem avisar, como todas as coisas inesperadas que a vida manda. O trovão sacudiu as paredes do rancho. A chuva bateu com força no telhado de palha, e uma seção do quarto dos fundos começou a gojar. Reinaldo apareceu com uma bacia e um pano. Arrumou o que dava para arrumar. E os 2 acabaram sentados na cozinha grande, ele num canto, ela no outro, esperando a chuva passar. O vento uivava nas venezianas velhas. A lamparina balançava. Foi nessa noite que as primeiras palavras verdadeiras foram ditas entre eles. Reinaldo contou de Sofia, não muito, só o suficiente, que havia sido boa, que havia sido gente, e que quando foi, levou consigo uma parte dele que ele ainda não havia conseguido recuperar. Yara ouviu sem interromper, com o olhar fixo no chão, e quando ele terminou, começou a falar da mãe. Conceição Bezerra havia sido uma mulher que criou a filha sozinha, sem pedir licença a ninguém, que trabalhava de madrugada e dormia pouco, e que cantava enquanto cozinhava mesmo nos dias em que não havia o que cozinhar. Ela não deixou nada de herança, disse Yara com a voz baixa e os olhos marejados. Só deixou o jeito de encarar o mundo de frente. Mas às vezes não basta encarar. Às vezes a gente precisa de alguém que fique do lado. Reinaldo olhou para ela por um longo momento e então disse, com aquela firmeza calada que era sua marca: enquanto você estiver nessa fazenda, ninguém mais te machuca. Isso eu prometo. Nenhum dos 2 chorou. Tinham os 2 secado as lágrimas faz tempo. Mas quando o silêncio voltou depois das confissões, era um silêncio completamente diferente. Era o silêncio de quem não precisa mais fingir. Do lado de fora, a chuva ia perdendo força pouco a pouco, e as cigarras que haviam calado com a tormenta começavam devagar a retomar o canto, como se o mundo também estivesse pegando fôlego. Agora me diga você que está acompanhando essa história, já imaginou ter passado por tudo que Yara passou e de repente encontrar um homem assim? Porque é justamente aqui que a história começa a virar. Com o passar dos dias, a ventania deixou de ser símbolo de silêncio para se tornar um lugar onde havia, ao menos, o barulho bom de 2 vidas coexistindo. Yara ajudava no que podia, mesmo ainda mancando um pouco. Limpava a mesa, varria a varanda devagar, cuidava das galinhas que andavam soltas no terreiro. Reinaldo, que havia passado 5 anos sem ter para quem dizer bom dia, além dos peões, começou a descobrir que havia uma diferença enorme entre solidão e silêncio, e que nem todo silêncio era ruim quando havia alguém do outro lado dele. Numa tarde de sol pesado, quando os 2 trabalhavam juntos arrumando as cercas do pasto novo, Yara tropeçou numa pedra solta, e Reinaldo a segurou pelo braço antes que caísse. Ficaram assim por um segundo mais longo do que seria necessário, os 2 imóveis, com o cheiro de capim seco e terra quente no ar, antes que ela se recompusesse e agradecesse e ele desviasse o olhar para o horizonte. Mas aquele segundo ficou. Ficou como ficam as coisas que o coração guarda antes que a cabeça dê ordem. A cidade, enquanto isso, que nunca perdoava nem esquecia, já havia percebido que a moça da maldição estava abrigada na ventania. Na venda do seu Horácio, as línguas se soltavam como fraldas num varal ventoso. Disseram que o Braga recebeu aquela moça no rancho dele, comentou uma mulher de lenço na cabeça, abaixando a voz como se o segredo precisasse de cuidado para se espalhar. Homem de bem metido nessa confusão, respondeu outro, balançando a cabeça com a expressão de quem se sente no dever de se preocupar com a vida alheia. A comadre Eugênia, especialista em transformar boato em verdade evangélica, logo estava nas novenas, dizendo que Reinaldo estava enfeitiçado, que aquela moça havia usado alguma coisa ruim no homem para que ele a abrigasse assim.
Delmiro Pedra, que escutava tudo com a atenção de quem planta e quer colher, soube em 2 dias que Iara estava na ventania e sentiu o orgulho doer mais que um espinho na carne. Um homem como ele, fazendeiro, respeitado, bem posto na sociedade, e aquela moça havia escapado para a fazenda do vizinho como se isso fosse possível. Não ia ficar assim. O vereador Neco Teixeira, homem que devia favor a Delmiro desde uma dívida de terra nunca quitada, apareceu na porteira da ventania numa tarde de semana com o ar de quem acha que está fazendo um favor. Braga, disse ele, chapéu na mão com uma deferência forjada. A cidade está falando. Você sabe como é, né? Fofoca corre mais rápido que rio de chuva por aqui. Manda ela embora antes que a situação fique difícil para você. Reinaldo estava parado na soleira com os braços cruzados, a mandíbula travada, e olhou para o vereador por um tempo suficiente para que o homem começasse a se mexer desconfortável. Enquanto eu for dono dessa porteira aqui, disse Reinaldo devagar, eu decido quem entra e quem fica. E quanto à cidade falar, a cidade sempre falou, Neco. A novidade é quando ela acerta. Virou as costas e entrou, deixando o vereador com o chapéu na mão e o recado engolido. Mas o recado de Delmiro não parou por aí. 3 noites depois, 3 homens de capanga apareceram na porteira escura da ventania, jogaram uma tocha acesa no paiol velho que ficava nos fundos e deixaram recado com o peão Zé Cícero, que estava de guarda naquela noite. Se a moça não fosse embora, a próxima tocha cairia na casa principal. Zé Cícero correu até Reinaldo com o coração acelerado e os olhos arregalados. Patrão, eram 3. Eu sozinho não tinha como. Eu sei, Zé, disse Reinaldo com uma calma que assustou o peão mais do que qualquer grito. Você fez certo, agora vai deitar. E ficou na varanda o resto da noite, olhando para as brasas do paiol apagando na escuridão, com algo dentro do peito que não era só raiva. Era a clareza fria de quem já perdeu o suficiente para saber exatamente o que não está disposto a perder de novo. Os dias seguintes na ventania foram marcados por uma tensão que pesava no ar, como nuvem de granizo antes da tempestade. Reinaldo e Iara continuavam a vida da fazenda com a rotina dos que sabem que o perigo está próximo, mas recusam dobrar a cabeça. De manhã cedo, quando o galo cantava e a neblina ainda cobria a serra, os 2 se encontravam na cozinha com o café preto que Iara havia aprendido a fazer do jeito que ele gostava, forte e sem açúcar, e trocavam poucas palavras que valiam mais do que muitos discursos. Numa dessas manhãs, quando Iara estava consertando uma manga rasgada da camisa de Reinaldo, e ele sentado na cadeira de palha, com a expressão de quem não estava acostumado a ser cuidado, ela perguntou, sem erguer os olhos da costura. Você nunca pensou em recomeçar? Depois que a Sofia foi, Reinaldo ficou quieto por um momento, olhando para as mãos espalmadas sobre os joelhos. Pensei, disse por fim, mas pensar é diferente de querer. Fiquei com medo de querer de novo, sabe? Medo de que a vida viesse e levasse outra vez. Iara parou a agulha e levantou os olhos para ele. Eu entendo esse medo, disse baixinho. Eu tenho ele também. Mas às vezes, eu acho que o medo de querer é maior do que o de perder, e que a gente passa a vida toda protegendo o coração de uma dor que talvez nunca venha, e aí perde a alegria que poderia ter tido. Reinaldo a olhou por um longo segundo, e então desviou o olhar para a janela, onde o sol já subia sobre o pasto verde. Mas o canto da boca puxou um pouco para o lado, quase imperceptível, quase um sorriso. E meu amigo, minha amiga, para um homem que não sorria há 5 anos, aquilo era muito. Foi numa tarde que Reinaldo estava cortando lenha no terreiro, quando Iara apareceu com um pano molhado na mão. Ele havia se machucado na palma ao pegar um toco com nó, e o sangue escorria fino pela linha da mão. Deixa eu ver isso, ela disse com firmeza suave, tomando a mão dele antes que ele protestasse. Reinaldo ficou imóvel enquanto ela limpava o corte com cuidado, enrolando o pano com uma delicadeza que ele não esperava, e que chegou até ele de um jeito que não era só físico. Eram os dedos finos dela sobre a palma grossa e calejada dele, a atenção nos olhos castanhos,
A concentração com que ela tratava de um corte pequeno, como se fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Você precisa ter mais cuidado, disse ela sem olhar para ele. Eu sei cuidar de mim, respondeu ele, mas com uma voz mais mansa do que pretendia. Eu sei que sabe, ela disse, e então ergueu os olhos para o dele. Mas agora tem mais alguém que também cuida. O silêncio que veio depois era denso de coisas não ditas, e os dois ficaram assim por um instante que parecia durar muito mais do que os segundos que levou, antes que ela terminasse o curativo e ele retomasse o trabalho, e nenhum dos dois falasse mais sobre aquilo. Mas alguma coisa havia sido dita, de uma forma que nenhuma palavra poderia ter dito melhor. A situação com Delmiro, no entanto, não dava sinal de ceder. Pelo contrário, escalava como incêndio em ano de seca. Na semana seguinte aos capangas e à tocha, Delmiro mandou um recado formal, desta vez por escrito e assinado, entregue pelo próprio Zé Cícero na porteira, dizendo que se Yara não deixasse voluntariamente a ventania em 48 horas, ele tomaria as providências necessárias para restituir a ordem e a moralidade de São Benedito do Cerrado. Reinaldo leu o papel 2 vezes, dobrou com cuidado e colocou no bolso do colete. Não respondeu. Mas foi naquela mesma noite que Yara, que havia lido o papel sem que ele soubesse, apareceu na soleira do quarto dele, com a trouxa de pano já feita. Eu vou embora, disse ela, com os olhos secos, mas a voz quebrando no meio. Não vou ser a razão de você perder o que é seu, Reinaldo. Essa fazenda é tudo que te sobrou. Eu não tenho o direito de colocar isso em risco. Reinaldo ficou parado na soleira, o chapéu nas mãos, e por um instante o único som era o mugido distante do gado e o vento batendo nas venezianas velhas. Ele olhou para ela, olhou para a trouxa, olhou de volta para ela. Você não decidiu vir, disse por fim, devagar com aquela voz que não sabia mentir. Eu decidi trazer. Então quem decide se fica ou vai sou eu. Ela abriu a boca para contestar, mas ele continuou. E eu decido que você fica, porque eu não vou deixar que o Delmiro Pedra me diga o que fazer na minha própria casa e muito menos quem pode estar nela. Yara fechou a boca. Os olhos brilharam. Não foi pranto, foi algo mais interno. Aquele tipo de alívio que entra pela alma antes de chegar ao rosto. Ela pousou a trouxa no chão e voltou para o quarto sem dizer mais nada. E Reinaldo ficou parado na soleira por mais um tempo, olhando para o céu cheio de estrelas do sertão, sentindo no peito algo que não reconhecia muito bem, mas que sabia que era real. No dia seguinte, foi o peão Maneco quem veio trazer o que mudaria tudo. Maneco era um homem quieto, de 60 anos e mais, que havia passado a vida trabalhando em fazenda e que tinha o instinto de quem viveu no chão de terra. Estava varrendo o interior do galpão velho, um que Reinaldo usava para guardar ferramentas e que precisava de arrumação há meses, quando a vassoura bateu numa tábua solta do assoalho. A tábua cedeu, deixando uma fresta. Maneco abaixou, enfiou a mão com a curiosidade de quem não espera encontrar nada e tocou em madeira. Puxou. Era uma caixa pequena, coberta de poeira e teias de aranha, encaixada embaixo do assoalho do galpão como se alguém a tivesse escondido ali com intenção. Maneco levantou a caixa, sacudiu a poeira e quando viu o que estava gravado na madeira à faca, parou completamente. Em letras toscas, mas decididas, liam-se 2 palavras: Conceição Bezerra. Você que está acompanhando essa história segura o coração, porque é aqui que o destino começa a revelar a verdade que Delmiro Pedra havia enterrado junto com tudo que sabia fazer. A mentira. Maneco foi direto até Reinaldo, que estava no curral fazendo a contagem do rebanho. Patrão, disse ele, estendendo a caixa com as 2 mãos como quem carrega coisa de valor, encontrei isso embaixo do assoalho do galpão velho. Tem o nome de alguém. Reinaldo pegou a caixa, leu as palavras gravadas e ficou muito quieto por um momento longo. Então chamou Yara. Ela veio da horta com terra nas mãos e poeira na saia, e quando viu a caixa, parou como se o chão tivesse sugado os pés. Conceição Bezerra. Leu ela em voz alta, com a voz saindo fina, quase um fio. Esse era o nome da minha mãe. As mãos tremiam quando ela abriu a fechadura enferrujada. Dentro havia um único envelope,
lacrado com cera vermelha, e o selo do cartório de São Benedito do Cerrado. O papel estava amarelado pelo tempo, mas o lacre havia guardado o conteúdo intacto. Yara ergueu os olhos para Reinaldo, ele assentiu, e ela quebrou o selo com um dedo trêmulo. Desdobrou o documento com cuidado de quem manuseia algo frágil, e seus olhos percorreram as linhas escritas em letra cursiva antiga, sistemática, do tipo que os cartorários de 1903 usavam quando queriam que a lei ficasse clara como água de poço. O rosto dela mudou enquanto lia. Primeiro a confusão, depois o espanto, e então algo que ela não conseguia nem nomear. Uma mistura de choro e raiva e alívio que a fez sentar no chão ali mesmo, sem cerimônia, com o papel nas mãos e os olhos transbordando. Reinaldo ajoelhou ao lado dela. "O que diz, Yara?" Ela demorou a falar, como se as palavras precisassem de tempo para fazer o caminho da cabeça até a boca. "É um testamento", disse por fim, "de 1903, do coronel Evaristo Bezerra, fazendeiro da região vizinha que morreu há 4 anos. Ela apontou para o nome no papel com um dedo que ainda tremia. Ele era o pai ilegítimo da minha mãe. Nunca a reconheceu em vida, mas no leito de morte escreveu isso. A voz falhava. Ele deixou para minha mãe e para os descendentes dela, diretos a posse legal de 12 alqueires de terra fértil, às margens do rio Jaguaribe. Reinaldo fechou os olhos por um instante. 12 alqueires do Jaguaribe, repetiu devagar, com aquela voz que pesava cada palavra. Isso é mais do que muita fazenda dessa região toda. Yara assentiu, enxugando os olhos com o dorso da mão. E tem mais, disse ela voltando para o documento. Tem um segundo papel aqui embaixo, uma correspondência do próprio coronel com o cartório, dizendo que as terras foram registradas no nome da Conceição Bezerra em 1903 e que qualquer transferência posterior só seria válida com a apresentação do testamento original e anuência da herdeira. A voz dela ficou mais dura, fria de uma raiva controlada. Mas essas terras sumiram. Quando minha mãe morreu, as terras do Jaguaribe estavam no nome de Delmiro Pedra, que disse que as havia comprado por abandono. Reinaldo abriu os olhos. A clareza de tudo ia chegando, peça por peça, como quando a chuva para e o céu vai se abrindo devagar. Não houve compra nenhuma, disse ele. Houve falsificação. Yara olhou para ele com olhos que já não tremiam. Ele roubou o que era da minha mãe, e depois, quando eu me recusei a aceitar a situação que ele queria me colocar, me chamou de maldição para me calar antes que eu descobrisse. Reinaldo ficou de pé devagar, com o papel nas mãos, e caminhou até a janela do galpão que dava para o horizonte aberto do sertão. Ficou assim por um tempo, olhando para a terra vermelha e o céu branco de calor. Quando falou, a voz saiu firme, do tipo que não admite negociação. Eu vou mandar buscar o doutor Honorato em Fortaleza. Ele é bom advogado e homem honesto. Com esse documento na mão, vamos ao cartório e vamos fazer isso direito. Yara o olhou da cadeira onde estava sentada com o papel sobre o colo e disse baixinho: Reinaldo, isso vai custar muito e vai criar confusão demais. Ele se virou para ela. Já criou confusão. A confusão foi criar para você e para a memória da sua mãe. Agora o que vai criar é a verdade. E não tinha mais nada a dizer depois disso. O doutor Honorato chegou 3 dias depois, vindo de Fortaleza de carroça alugada. Um homem magro de 50 anos, óculos redondos e pastas de couro gastas de tanto usar. Examinou o testamento com atenção. Conferiu o registro de 1903. Analisou os documentos de transferência que Delmiro havia apresentado ao cartório e, quando terminou, tirou os óculos, limpou com o lenço branco e disse com a voz tranquila de quem está acostumado a carregar más notícias de forma digna: isso aqui é falsificação. A assinatura da falecida Dona Conceição nesse documento de transferência é forjada. Não tem comparação possível com os registros dela no cartório de óbito, e a data desse papel não fecha com os livros do cartório. Reinaldo assentiu. Yara fechou os olhos por um longo segundo. Quando os abriu, havia neles algo que não estava antes, uma resolução tranquila, a serenidade de quem finalmente sabe que está do lado certo da verdade. Então vamos, disse ela. Ninguém em São Benedito do Cerrado jamais esqueceria aquela manhã de segunda-feira.
O sol ainda estava baixo, ainda vermelho de madrugada, quando Reinaldo Braga Sertão entrou no cartório de braço dado com Yara Conceição Bezerra, o testamento numa pasta de couro que o doutor Honorato carregava do lado e o delegado Zacarias, que havia recebido a notificação formal na véspera e que devia lealdade à lei mais do que a qualquer coronel, esperando na calçada com 2 homens de guarda. A notícia havia corrido pela noite e a rua estava cheia. A comadre Eugênia estava lá, com o lenço na cabeça e o olhar que alternava entre a curiosidade e o constrangimento. O vereador Neco Teixeira estava lá, encostado no batente da venda do seu Horácio, com a expressão de quem começa a perceber que escolheu o lado errado. E Delmiro Pedra estava lá também, convocado pelo delegado, com o terno de domingo que usava quando queria parecer importante, o rosto vermelho e os olhos furiosos. O doutor Honorato entrou no cartório e começou a ler o testamento em voz alta para as testemunhas convocadas. O escrivão, 2 jurados, o padre Antenor e os representantes da Câmara. A voz do advogado ecoou pelo salão pequeno e lotado com a precisão de quem conhece o peso de cada palavra legal. Quando Delmiro percebeu o que estava acontecendo, tentou interromper. "Isso é um absurdo", disse com voz grossa, dando um passo à frente. "Esse papel não tem validade. Aquela moça não tem direito a nada. Ela é." O delegado Zacarias, que era um homem pequeno de voz grave, apenas levantou uma mão. "Deixa o doutor terminar, seu Delmiro." A sala ficou em silêncio. Delmiro apertou os punhos, mas não disse mais nada. O doutor Honorato continuou, apresentando ponto a ponto a prova da falsificação, confrontando a assinatura forjada com os registros originais, expondo a data inconsistente, a sequência impossível. Cada ponto caía na sala como pedra em poço seco. Quando terminou, o escrivão, um homem de 40 anos chamado Feitosa, que havia trabalhado naquele cartório desde rapaz, ficou branco como pano de altar. Ele mesmo havia processado o documento de transferência de Delmiro 3 anos antes, sem questionar, porque ninguém questionava Delmiro Pedra em São Benedito do Cerrado. Agora ele olhava para aquele papel com a expressão de quem entende o tamanho do que deixou passar. O delegado Zacarias virou para Delmiro, que já havia recuado 2 passos em direção à porta, e disse com aquela voz grave que não admitia conversa: "Delmiro Pedra, o senhor está preso acusado de falsificação de documentos, apropriação ilícita de propriedade alheia e uso de meios coercitivos para silenciar testemunha." Delmiro abriu a boca, fechou, abriu de novo. Os homens do delegado se aproximaram de cada lado. Lá fora, na rua, o murmúrio da multidão cresceu. A comadre Eugênia abaixou os olhos. O vereador Neco Teixeira ficou olhando para o chão com o chapéu na mão. Yara estava parada no centro da sala, de costas eretas, com as mãos quietas sobre a saia de chita e os olhos castanhos, vendo Delmiro Pedra ser levado para fora sem o terno de domingo fazer mais nenhuma diferença. Reinaldo estava ao lado dela, ombro contra ombro, e quando ela virou o rosto para ele, havia lágrimas, mas não eram de dor. Eram do tipo que vem quando uma verdade que deveria sempre ter existido, finalmente encontra o lugar que sempre lhe pertenceu. E naquele momento, quando a verdade brilhou mais forte do que qualquer mentira, não havia mais como negar. Yara Conceição Bezerra não era o que a cidade a julgara ser. E Reinaldo Braga Sertão não era apenas o homem que a salvou, era o homem que a escolheu, antes mesmo de saber de qualquer herança, de qualquer testamento, de qualquer terra. E todos ali na sala pequena do cartório de São Benedito do Cerrado sabiam disso. A sentença do juiz de comarca levou 2 semanas para chegar, e quando chegou, foi firme como a lei que a sustentava. Delmiro Pedra foi condenado a 10 anos de prisão, acusado de falsificação de documentos, apropriação ilícita e uso de ameaça e coerção. As terras que ele havia registrado ilegalmente, os 12 alqueires férteis às margens do rio Jaguaribe, foram devolvidos por ordem judicial à legítima herdeira, Yara Conceição Bezerra, descendente direta de Conceição Bezerra, que por sua vez era filha do coronel Evaristo Bezerra, conforme provado pelo testamento de 1903. Os outros 2 homens que haviam participado do esquema,
Os que haviam testemunhado falsamente a transferência no cartório foram presos também. O vereador Neco Teixeira, antes que o pedido de cassação chegasse, apresentou renúncia por escrito numa segunda-feira de manhã, sem explicação pública. E o escrivão Feitosa, que não havia cometido crime, mas havia sido negligente, ficou com a consciência como peso por um bom tempo, e foi o primeiro a procurar Yara para pedir desculpas, de chapéu na mão e voz embargada, numa tarde em que ela passava pela praça. Ela o ouviu sem pressa, respondeu com uma gentileza que ele não merecia ou talvez merecesse, e foi embora sem olhar para trás. A cidade, que havia sido tão rápida em julgar, foi muito mais lenta em pedir desculpas. Mas algumas mudanças foram reais. A comadre Eugênia parou de falar de Yara em novena. O seu Horácio da Venda começou a cumprimentá-la quando ela passava. E as crianças que desviavam o caminho quando a viam, não desviavam mais. Você que chegou até aqui com a gente, já sabe que a história não acaba no cartório. Porque a verdade sem amor é só justiça. E o que aqueles dois tinham era mais do que isso. Numa tarde de céu muito azul, uma semana depois da sentença, Reinaldo caminhou até a beira do açude que ficava no fundo da ventania, onde o ipê amarelo velho havia florescido fora de hora, todos os galhos cobertos de cachos dourados, como se a árvore também soubesse que havia algo para celebrar. Yara estava sentada debaixo da árvore, de costas para ele, olhando para a água parada. Reinaldo se aproximou, sentou ao lado dela sem cerimônia, e os dois ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o vento nas folhas e o coachar distante do sapo à beira d'água. Então ele falou. A voz saiu mais baixa do que de costume, mas sem hesitação, porque Reinaldo Braga era um homem que, quando decidia dizer algo, dizia: eu quero te dizer uma coisa que eu devia ter dito antes de existir testamento, antes de existir cartório, antes de existir qualquer outra coisa. Yara se virou para ele com os olhos atentos. Quando eu te trouxe para dentro da minha casa naquela quinta-feira, continuou ele olhando para as mãos cruzadas sobre os joelhos, eu não trouxe porque você tinha herança nenhuma. Eu trouxe porque você estava machucada e precisava de ajuda. E porque aquele gesto de pedir água com tanto esforço, de dizer que não queria incomodar ninguém mesmo quase desmaiando, me disse mais sobre quem você é do que qualquer carta ou papel poderia dizer. Ele levantou os olhos para o dela. E cada dia depois disso, só confirmou o que eu já sabia. Que você é forte de um jeito que a maioria das pessoas não é. Que você é boa de um jeito que essa cidade não merecia. E que eu não quero mais acordar numa casa onde você não está. Yara ficou muito quieta, com os olhos marejando. Ele continuou. Eu não te quero por pena, Yara, te quero por escolha. Mas a escolha tem que ser sua, e eu preciso que você saiba isso antes de qualquer outra coisa. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. O vento balançou as flores amarelas do ipê acima dos dois. Um pássaro cantou em algum ponto do açude. E então Yara disse, com a voz firme apesar das lágrimas que escorriam sem resistência. Desde que a minha mãe morreu, eu aprendi a não esperar que alguém ficasse. Todo mundo ou foi embora, ou me mandou embora. Eu aprendi a não querer muito para não perder muito. Ela enxugou os olhos com o dorso da mão e continuou. Mas você fez o que ninguém nunca fez. Você ficou quando era mais fácil não ficar. Você falou a verdade quando era mais cômodo se calar. E quando eu quis ir embora para te proteger, você não me deixou. Não porque precisava de mim, mas porque escolheu não me perder. A voz falhou por um segundo, mas ela respirou fundo e voltou mais firme. Eu não estou mais fugindo, Reinaldo. Hoje eu fico porque quero ficar. Porque não existe lugar nenhum nesse mundo que me faça sentir o que sinto quando estou aqui com você. O silêncio que veio depois era um silêncio cheio, completo, do tipo que não precisa de palavras para ser real. Reinaldo ergueu as duas mãos e segurou o rosto dela com uma delicadeza que parecia impossível naquelas mãos tão grossas, e a olhou de perto, bem nos olhos castanhos que viam mais do que deviam ver, e o beijo que veio não foi tímido nem apressado. Foi um beijo de confirmação, de escolha, de entrega. O tipo que sela uma promessa que nem o tempo, nem a distância, nem a dor conseguem apagar. As flores do ipê caíram devagar sobre os dois, amarelas e silenciosas, como a bênção de quem não precisa de palavras para abençoar.
Casaram-se 6 semanas depois, num sábado de manhã cedo, debaixo do mesmo ipê amarelo que havia testemunhado a declaração, que agora estava coberto de folhas novas depois das chuvas que finalmente haviam chegado. A cerimônia foi simples e inesquecível, do tipo que fica na memória de quem estava presente por décadas. O padre Antenor, que para surpresa de todos chorou mais que a noiva durante a bênção, oficiou a união com uma solenidade terna e genuíne. Dona Zulmira, que havia sido a primeira a estender a mão para Yara quando ela chegou machucada, estava ali como madrinha de chale branco e lenço de renda no pescoço. Zé Cícero, Maneco e o velho Berto, os 3 peões da ventania, eram as testemunhas e os 3 haviam passado horas na noite anterior engraxando as botas e passando a ferro as camisas, como se fosse o dia mais importante das próprias vidas. Uma boa parte de São Benedito do Cerrado estava presente, não mais para julgar, mas para testemunhar. E havia naquele grupo alguns rostos que carregavam a expressão de quem estava ali também, para fazer as pazes com a própria consciência. Yara usava um vestido simples de algodão branco que Dona Zulmira havia costurado nos últimos dias, com o colar de contas azuis que havia pertencido à mãe. Reinaldo usava camisa limpa, calça de brim bem passada e o chapéu de couro que tirou de vez no momento em que o padre perguntou se ele queria aquela mulher por companheira. A aliança que ele colocou no dedo dela era a mesma que havia guardado numa gaveta por 5 anos sem conseguir jogar fora, a de Sofia. Não era um gesto de confusão, era um gesto de cura. A aliança que havia pertencido à dor agora pertencendo ao recomeço, a prova de que o amor verdadeiro não apaga o que veio antes, apenas abre espaço para o que vem depois. Os 2 fecharam os olhos ao mesmo tempo quando o padre pronunciou a bênção, e quando os abriram, havia no ar o cheiro de flores de ipê e de terra molhada de chuva fresca. E os peões bateram palma, e Dona Zulmira chorou sem vergonha, e alguém na multidão começou um assovio animado que os outros logo acompanharam. Nos meses que se seguiram, a fazenda Ventania e as terras do Jaguaribe foram unidas numa única propriedade. O casal a rebatizou juntos, numa tarde sentados na varanda depois do jantar, escolhendo o nome que a terra nova merecia. Fazenda Vale das Promessas. E o nome era certo, porque a terra começou a prometer. O pasto que estava rachado e cinza de seca longa ficou verde de um jeito que os mais velhos da região diziam não ter visto desde a infância, depois que as chuvas vieram 40 dias seguidos, generosas e persistentes, como se o céu também estivesse acertando uma dívida velha. O gado prosperou. A horta de Yara se expandiu do cantinho do quintal para um trecho inteiro da terra nova, cheiro de coentro e manjericão misturado com a terra úmida toda manhã. Reinaldo contratou 2 peões novos para as terras do Jaguaribe e disse ao Zé Cícero que ele era o capataz dos 2 lados agora, com aumento e tudo, coisa que o homem recebeu com o olho molhado, que fingiu ser suor de trabalho. Em março, Yara disse a Reinaldo uma tarde, com a voz calma de quem traz notícia que não cabe no peito, que estava esperando um filho. Reinaldo ficou parado na varanda por 1 hora inteira, olhando para o horizonte verde com os olhos brilhando, e quando Yara sentou ao lado e encostou a cabeça no ombro dele, ele passou o braço em volta dela devagar, como quem segura coisa preciosa que aprendeu da pior forma que pode se perder. Dona Zulmira, consultada logo na semana seguinte, disse que era menina, e disse com a expressão de quem tem certeza. Reinaldo não soube o que falar por um bom tempo depois disso, mas quando falou, disse apenas: "A gente vai criar ela sabendo que a dignidade de uma pessoa não depende da aprovação de ninguém." E Yara sorriu, com aquele sorriso que havia demorado 2 anos para voltar ao rosto, e respondeu: "A gente vai criar ela sabendo que o amor verdadeiro sempre chega, às vezes tarde, mas sempre no momento certo." E assim se encerra a história de Reinaldo Braga Sertão e Yara Conceição Bezerra, 2 destinos que a vida insistiu em machucar e que encontraram um no outro não a cura de todas as dores, mas a coragem de viver apesar delas. Onde havia apenas solidão e calúnia, floresceu não só amor, mas a prova viva de que a dignidade de uma pessoa não depende da aprovação de nenhuma cidade, de nenhum fazendeiro poderoso, de nenhuma fofoca de novena.
A lição que São Benedito do Cerrado aprendeu naquele ano de 1907 não foi escrita em nenhum livro, mas foi passada de boca em boca, de mãe para filha por muitas décadas, que chamar alguém de maldição é sempre uma confissão de covardia de quem precisava de um culpado e escolheu o mais fraco. E que um homem de verdade não se mede pela terra que tem, mas pela coragem de estender a mão quando todos recuam e de mantê-la estendida mesmo quando o mundo inteiro diz que vai se queimar. Às vezes o destino coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados. A vida é cheia de perdas, mas também cheia de reencontros, cheia de despedidas, mas também de reviravoltas que nos devolvem a esperança e, acima de tudo, cheia de possibilidades para quem tem coragem de amar outra vez. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100. 000 inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vai embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.